Eu sou o Ricardo, seja muito bem-vindo a este podcast. Se você está vendo no YouTube, não se esqueça de se inscrever, mandar para seus amigos no WhatsApp. Se você estiver ouvindo, não esqueça de deixar seu comentário também. Tem como você deixar seu comentário se você estiver ouvindo no Spotify. Também está disponível no Deezer e em todas as outras plataformas de streaming. Estou aqui com meu amigo querido, amado, idolatrado, Walter, mais conhecido como Walter Ponto. E aí, Walter, como é que você tá? Estamos bem, né? Dentro dos limites do capitalismo, estamos sobrevivendo. Estamos bem. Cara, quanta coisa aconteceu, né, esses últimos dias. Hoje eu estava até acompanhando a questão do apagão lá na Europa. A gente já vai entrar no tema do podcast, fiquem tranquilos. E aí eu fiquei pensando, gente, como é engraçado, né? Países que historicamente são colonizadores, né? Quando ficam sem energia, eles já ficam surtados. Meu Deus, é o fim do mundo. O povo comprando comida, não tem comida no mercado. Aí a gente corta para cá, para as ilhas do Caribe, né? Para América Latina, que sempre tem apagão. Tá todo mundo vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo, tipo, de boa. Ah, faltou mais um dia faltando eletricidade. Tá tudo bem. Será que a Enel lá também? E isso porque nem choveu. Aí eu fico pensando. É, Aí não, ela é aí italiana, né? e aí tem uma galera já falando que ai, foi a Rússia que cortou o cabo, né, de eletricidade. Eu falei, me poupe, gente. Tudo é a Rússia. Preguiça, né? Mas bom, vamos ao tema deste episódio. A gente meio que trocou uma ideia, eu e o Walter, antes de, obviamente, bater o martelo e decidir qual tema que seria, porque ficou nessa, a gente pode falar sobre o MST e o veganismo, a gente pode falar sobre a esquerda e o veganismo, né? E a gente meio que vai falar sobre tudo isso, né? Walter, a gente sabe muito bem que a esquerda, no Brasil, ela é igual ao veganismo, tira por aparelhos. Quero saber de você. A gente, não, mas não é no Brasil, não, tá? Esse fenômeno é um fenômeno mundial, né? A Sim. gente vê aí o crescimento da extrema-direita, né? E é muito engraçado que o tópico, né, que a gente criou aí para pensar essa questão, ela vem em confluência com alguns debates que estão tendo soltos aí na Hum. nossa bolha vegana, né? Ainda bem que é só na bolha, porque dá uma vergonha alheia gigantesca, né? Então, pelo menos a gente está passando vergonha, entre aspas, entre família, né? Família, entre aspas, né? Porque desde que eu comecei a minha atuação nas redes, eu venho tentando politizar da maneira que eu posso a luta, né? Eu, junto com tanta gente, você e tanta gente. Quem assiste as minhas lives, que são poucos que assistem, Uhum. sabe que eu toco nesses pontos o tempo todo, né? Mas o nosso tópico era: é possível existir um veganismo, né, apolítico ou um veganismo de direita? O de direita, muita gente vai fugir e falar, não, eu não sou de direita, mas o veganismo ele tem que ser apolítico, ele tem que ser um movimento neutro, ele tem que ser um movimento puro, Uhum. quase etéreo, né? Uma coisa assim. E não tem nada mais estúpido do que isso, sabe? Assim, eu acho que a gente pensar o ser humano, o planeta, os animais não humanos, pensar as relações sociais fora da política é absolutamente impossível. E aí eu vou trazer, junto com você, alguns elementos que eu pensei em trazer para esse podcast, Uhum. para desmistificar essa idiotice, né? Porque um dos argumentos que estão sendo levantados por essa galera é que, assim, o veganismo, vou usar as palavras, né? Então, vamos colocar as aspas dessas pessoas, né? Então, dois pontos, aspas. O veganismo é um movimento que foi cunhado por uma entidade chamada Vegan Society e se dirige exclusivamente aos animais numa luta ética e ponto. Fica nisso. Às vezes tem três pontinhos. E aí a gente começa a refletir sobre essas questões. Primeiro, que eu acho que é o mais complicado disso tudo, que o veganismo é um produto da Vegan Society. Eu me nego peremptoriamente imaginar que uma reflexão que vem sendo desenvolvida já há séculos
não de uma maneira consistente, claro, muito transpassada, tenha sido esgotada por uma entidade burguesa no centro do capitalismo europeu após a Segunda Guerra Mundial e que basta essa formulação para que os veganos encerrem a sua reflexão ética, intelectual, política, como se não houvesse. É quase como uma Bíblia, é quase como um dogma. Então, foi dito lá, então é isso, ponto. Então, às vezes eu vejo alguns debates veganos assim, não, mas o que diz mesmo lá no Estatuto da Vegan Society? Daí eles vão lá buscar a interpretação daquele documento que foi. Vamos primeiro contextualizar. Um documento que foi feito após a Segunda Guerra Mundial, onde a Europa passava por uma crise profunda, né? Os despojos da guerra, havia um problema grave de abastecimento de alimentos e há um incentivo para uma alimentação vegetariana, um incentivo para que as pessoas comessem mais vegetais. Inclusive, tem uma campanha que a rainha faz, que é, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é só procurar, dar um Google, após a Segunda Guerra Mundial, a rainha pedindo para que as pessoas conservassem hortas, pequenas hortas nas suas casas, porque a falta de alimento na Europa naquele momento, pós-guerra, sobretudo na Inglaterra, era algo evidente. Não se tinha carne, né, suficiente para todo mundo. Problema de fome naquela região. Houve um incentivo para que muitas pessoas passassem a comer vegetais, e aí a gente só está falando o tempo todo de dieta, de dieta, de dieta. E é claro que existiram nomes que compuseram a Vegan Society, que eram pessoas bem intencionadas, que fizeram sim uma luta e que foi um documento aprovado e que é um documento que a gente preza, que tem uma importância, mas não um documento que esgota, até porque é um documento feito no centro do capitalismo que fala praticamente de um comportamento ético somente, não insere isso em contexto, não insere isso dentro de perspectivas políticas e econômicas. E aí essas pessoas vão dizer assim, não, mas nós não podemos misturar uma luta que é uma luta exclusiva pelos animais, para não usar os animais, porque o veganismo é um movimento ético. Então, eu vou tocar na questão. Agora eu fiz essa pequena introdução para dizer assim, primeiro, existe uma ética que seja apolítica? Se a gente estudar a filosofia, não. A ética e a política fazem parte de uma unidade. Eu não tenho uma política que não tenha ética, e eu não tenho uma ética que não tenha política, assim como eu não tenho uma política que não tenha economia. E eu vou trazer elementos que não são, mas ele é marxista. É lógico que eu sou marxista, mas eu vou trazer elementos para a gente pensar. Vamos ver o que diz, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, no seu livro Política, ele vai dizer o seguinte, muito conhecido, né? Todo mundo já ouviu isso, mas eu vou repetir porque essas pessoas parecem que vivem em Nárnia. E ainda por causa disso, também o fim é o melhor, mas a autossuficiência é o melhor. Portanto, a partir desses elementos, ele está contextualizando, então eu vou pegar só a partir dessa parte. Portanto, a partir desses elementos, é evidente que a cidade existe por natureza. Também que o homem é, por natureza, um animal político. É o homem e o homem sem a cidade por natureza. Não por acaso, ou é insignificante, ou está acima do homem. O homem é um animal político. Ponto. Vamos pegar essa parte? O homem é um animal político. Ponto. Outros animais também têm uma espécie de mecanismos de ser social, de construção política, que se organizam enquanto seres gregários, mas o homem é fundamentalmente um ser político. Se ele é um ser político, ele vai estar sempre buscando a ética. Só que essa ética, ela não é universal. Essa ética, ela é construída dentro de um tempo histórico.
E ela é política. Ela não tem como existir uma ética que não seja uma luta política. Só por esse argumento, que eu só estou começando, a gente já desbanca esse frágil argumento de que nós não devemos misturar a luta pela proteção animal, a luta por não abusarmos. Estou usando os termos que essas pessoas usam, eu vou usar os termos que eu quero usar mais à frente. Nós não devemos misturar, então, porque nós não devemos transformar isso numa ideologia humana política. Uhum. Isso é de uma cretinice, Ricardo. Isso é de uma estupidez, né? Assim, essas pessoas não sabem o que é ética. Para começo de conversa, é lógico que há mecanismos que são individuais, mas mesmo os mecanismos o que nos levou a sair da bolha, da grande bolha onívora, da grande bolha carnista, e nos transformarmos em vegetarianos, eu falo vegetarianos no sentido alimentar. Sim. Foi o mesmo que o famoso mito da caverna de Platão. Então, nós temos um sistema, uma sociedade que está dentro da caverna. E o fato de nós termos enxergado algo é muito parecido com a ideia da consciência de classe. Quando você adquire consciência de classe, por que o capitalismo subjuga através da ideologia? Então, tudo é ideologia. Vocês estão transformando a luta dos animais em algo ideológico. Tudo é ideologia. A não ideologia é uma ideologia. Exato. Só que é uma ideologia da classe dominante. Uhum. Então, eu sempre pergunto assim, como nós vamos... A nossa preocupação é o quê? A consciência de nós não estarmos explorando os animais. Ok, isso é muito importante. Mas aí vem a segunda pergunta. Como nós vamos libertar os animais, meu amigo? Você me interrompe quando você quiser falar, viu? Eu vou dando pausa, a gente vai se acertando aqui. Como nós vamos libertar os animais? É a grande pergunta. Porque se nós vivemos num modelo que é eurocêntrico, de onde nasce a definição da Vegan Society, um modelo branco, um modelo que vem de uma tradição judaico-cristã, onde os animais foram doados por Deus nessa concepção para serem explorados pelo homem, nos livros canônicos, tá na Bíblia. Então, Deus deu o poder do homem nomear os animais para que deles faça uso. Ou seja, é uma cultura arraigada no especismo, é uma cultura arraigada no patriarcado. E por definição, uma cultura arraigada na política, uma política que existe. Como eu vou combater uma luta política através de uma luta apolítica? Ou uma luta que só fale dos animais não humanos, não linke com outras lutas, não linke com outras opressões. Porque, no fundo, Ricardo, as opressões, elas se encaminham para um lugar de encontro. Uhum. Então, a luta que existe da população LGBTQIA+, a luta que existe do povo preto, dos povos originários e outros, a luta que existe dos trabalhadores por melhores empregos, por melhores salários, a luta que existe das mulheres contra o patriarcado, e a luta que existe dos veganos e dos antiespecistas contra o especismo, em algum momento elas têm que se juntar para a transformação da sociedade. Isso é um ponto que eu queria levantar. Bom, a gente criou caixinha de perguntas, né? Acho que é a primeira vez que a gente faz isso, inclusive. Acho muito legal e interessante para até gerar um pouco de interação entre a gente e os seguidores. Tem algumas perguntas super pertinentes que eu vou ler aqui e a gente vai respondendo. Deixa eu abrir aqui. Essa é muito interessante, que a Rafaela Dias mandou. O MST produz carne e vocês dizem que veganos têm que apoiar.
expliquem. Eu vou falar o que eu acho. Até porque tem a questão do MST, da esquerda, e as pessoas usando o bonezinho vermelho, aquela coisa toda, né? Porque já liga uma coisa a outra. E também tem a questão de alimentação, né? Porque o MST, eles não têm uma pauta, uma agenda de libertação animal, eles não é a pauta deles, tá? Porém, a gente tem o veganismo popular e o MST, os dois combatem estruturas opressoras, né? Se a gente for pensar. Semelhantes, como o agronegócio, como o latifúndio. É o que eu acho que o veganismo popular, sim, tem que... O veganismo, de forma geral, ele deveria apoiar o MST, isso é um fato. Para mim, eu acho que sim, mesmo que o MST não tenha uma agenda, uma pauta, não fale diretamente com o veganismo. Essa é a minha opinião, tá? Até porque tem toda a questão de tirar o colonizador do prato, a questão de produzir vários alimentos orgânicos. O MST continua sendo o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, assim, a gente poderia estar conversando nessa questão de ter uma aliança mais estratégica de combate ao capitalismo, de combate ao agronegócio, de forma geral. Porque a gente tem um inimigo em comum. Gente, o MST, ele não invade, tá? Ele não invade. Ele ocupa. É muito diferente, tá? Então, a gente tem que apoiar o MST, sim, justamente para tirar o colonizador do prato, para se alimentar melhor. Essa é a minha opinião, tá? Você quer complementar, amigo, para a gente ir para a próxima pergunta? Não, eu acho que é basicamente o que você falou. O MST, ele existe no Brasil porque não foi feita a reforma agrária. É simples Exatamente. assim, entendeu? O MST não é uma, embora há outra questão, todos os países imperialistas fizeram suas reformas agrárias. Os Estados Unidos fez uma reforma agrária profunda, a França fez uma das reformas agrárias dentro do sistema capitalista mais profunda que tem. Se você pegar a região de Borgonha, a região de Bordeaux, são microlotes. E aqui no Brasil você tem um sistema colonizador, um sistema de monocultura, um sistema de grandes latifúndios que Uhum. arrasta, que mata a população dos povos originários, que destrói a natureza, que invade terras que são de preservação ambiental, destrói a Amazônia, destrói a Caatinga para criar pasto, para criar rincões, para plantar soja, para mandar para outros países, para alimentar os animais. Então, assim, é claro que qualquer luta emancipatória, e o veganismo não está diferente, tem que estar ao lado do MST, não só do MST, a Liga dos Camponeses Pobres, a Pastoral da Terra, Uhum. o MTST, todos os movimentos que lutam. Ah, mas eles não são veganos. Gente, sua família também não é, então vai lá, dá um tiro no seu pai, dá um tiro na sua mãe, mata todo mundo, porque, gente, que pessoal imbecil. Como que a gente vai conscientizar as pessoas que a gente pode ter, sim, um mundo sem exploração animal se a gente não está ao lado deles, se a gente está brigando com pessoas que estão ao nosso lado? E só para complementar, a gente tem essa luta, os movimentos para a superação da fome, para a Exato. superação da insegurança alimentar. Porque enquanto as pessoas não têm a opção do que colocar no prato, elas vão comer qualquer coisa. O que passar rastejando, elas vão comer calango, vão comer a ET. Se passar um OVNI em alguns lugares, o pessoal vai lá e vai comer. Então não tem como a gente ter uma discussão séria sem falar dessas questões. O MST e outros movimentos, mas são importantíssimos. Os veganos que realmente têm consciência mínima têm que estar nessas lutas. Muito boa pergunta. E assim, mas eles têm produção de carne. Sim, o mundo tem. Por isso que a gente está lutando, por isso que a gente é vegano, senão a gente não era, a gente ficava só no nosso cantinho com as nossas opções, Exatamente, né? exatamente. E, gente, não sei se vocês sabem, mas a galera do Greenpeace, por exemplo, eles salvam animais comemorando, comendo churrasco. Então, assim, Pois é. é isso, entendeu? É isso. Então, assim,
Vamos botar a mão na consciência. Próxima perguntinha aqui. São poucas, tá, gente? Porque vocês estão tímidos, mas na próxima, por favor, compareçam mais. Eu já vi uma página, esse aqui é do Lucas Angel. Eu já vi uma página de veganos de direita no Instagram, vocês já viram? Já vi, é patética, ri muito, risos e risos e risos, porque é uma página, gente, que tem pouquíssima gente, claro, não tem nenhum seguidor meu seguindo essa página, porque os meus seguidores, né, são pessoas conscientes, bonitas e inteligentes, e essa página de veganos de direita, ela é daquele tipo de página que é de teorias da conspiração. Então eles colocam muita coisa de, sei lá, alienígenas, maçonaria, essas coisas assim, tipo, fora da órbita desse planeta. São totalmente anti-vacinas também. Então, assim, já vi, acho preguiça, patéticos. Então, eu não tenho nada mais para acrescentar, mas eu já vi, sei lá, tá lá. É de uma pessoa, inclusive, que eu não vou falar o nome, mas é só pra vocês saberem. Essa página, Vegano de Direita, é de uma pessoa que já participou de um podcast do ex-presidente da SVB. Só deixo aí no ar para vocês, tá? Pra vocês terem só noção aí e do que estamos se metendo. Próxima pergunta. Acho que o Valtinho não quer falar nada. Não, até depois eu falo, mas pode passar. Tá. Lilian Valéria, como dá para superar as principais barreiras ao veganismo popular ou do veganismo popular? É difícil, porque assim, a gente tem que se organizar. A gente tem que se organizar, a gente tem que se movimentar, né? E se apoiar, né? Eu acho que é isso que eu tô fazendo com o Walter, isso que eu faço com o Renato, é o que movimenta o veganismo popular, né? Chamar mais gente para participar do podcast, tentar mostrar para mais pessoas que a gente puder a palavra, não ensinar uma religião, mas a palavra do veganismo popular. E somos em pouquíssimas pessoas, né? Quase nada. Dá para contar nos dedos a quantidade de gente que é do veganismo popular. E eu acho que é isso. Se organizar, ter uma estratégia. Eu acho que é isso. Né, amigo? Falei bobagem? Não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante. Espera aí. Já tem umas outras pessoas falando assim, por exemplo, o 75 Passat, que eu amei esse nome de usuário. Só digo que quem disser que pode existir veganismo de direita não entendeu o que é. Aí tem uma outra pessoa dizendo assim, Tina Mandiz. Acho que não existe sem ser político. Concordamos. Eu entendo que não, pois é uma luta interseccional. PS, eu te amo. As pessoas me amam. Oh. Tá despertando paixões. Os meus bagmores, eles me amam. Mas são essas as perguntas. Sabe que essa coisa do essa coisa do veganismo de assim, nós vivemos em tempos distópicos, né? Nós vivemos em tempos onde anarquista vota, nós vivemos em tempo onde LGBT apoia fascista, nós vivemos em tempo onde as baratas apoiam o Baigon. o Baygon, né? O inseticida. Rapaz, eu fico abismado com um vegano que se diz de direita, cara. Primeiro pela incongruência, né? Porque assim, o Renato bem escreveu isso no livro dele, né? Mas tem vários argumentos aí que a gente pode reforçar, né? Então, como que eu posso estar ao lado do agro? Como eu posso estar ao lado da exploração do trabalho humano? Como eu posso estar ao lado da destruição das florestas, da natureza? Como eu posso estar ao lado, por exemplo, das mineradoras que destruíram Brumadinho e todas essas regiões? Porque é a mesma política. Quem privatizou? Foi o Fernando Henrique Cardoso. Quem privatizou a Vale do Rio Doce?
Ah, mas eu sou liberal, então você está defendendo isso. E é engraçado, Rica, porque quando a gente fala em veganismo, eu fico com muita preguiça, que geralmente o veganismo, ele fica, esses veganos, os chamados veganos liberais, ou esses veganos que eu nem sei como categorizá-los, mais éticos, mais religiosos, eu vou chamar de veganos fanáticos, né, ou veganos puros, Uhum. eles estão muito focados sempre na questão da alimentação, quase como uma obsessão. Então é só os porcos, é só as galinhas. O capitalismo, ele produz especismo em em todas as suas cadeias, e quando ele não explora o animal diretamente, ele é um sistema extrativista que destrói o animal lá onde ele está. Por exemplo, só vou dar um exemplo: o agro, com as queimadas que ele promoveu. Quantos animais morreram queimados? Cadê os veganos nessa hora? Só vão falar dos pintinhos, das galinhas e do que tem que falar, tem que se falar assim. Então, cadê os veganos que estão falando da poluição que essas empresas que se instalam, essas grandes multinacionais que se instalam, que poluem os rios, que destroem o habitat dos animais? Eu estava vendo uma matéria sobre os habitats acho que é a onça pintada, que ela já não tem mais para onde, aqui no Brasil, ela já não tem mais para onde, ela não tem mais onde ficar. O seu habitat natural está tudo destruído. Então, assim, quando a gente fala em veganismo, eu ainda uso o termo vegano por uma questão estratégica, porque, na verdade, eu me considero um antiespecista. Eu me considero uma pessoa que luta pelo fim do especismo. E o quão distante nós estamos disso? Exatamente, o fim do especismo. O quão distante nós estamos disso? Uhum. Porque a indústria farmacêutica é um calcanhar de Aquiles. A indústria, a indústria farmacêutica, ela usa animais o tempo todo Uhum. para se produzir vacina. E aí essa galera de direita, que se diz de direita ou apolítico, eles acabam abraçando uma filosofia, uma ideologia, melhor dizendo, fascista. Então nós temos veganos que são, desculpa, fascistas. Fascista. Ele está lutando pelo fim da exploração dos animais não humanos, mas ele está lutando pelo fascismo humano, que apoia, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, extrativismo em todas as regiões. Ele apoia, fora os absurdos que a gente vê de veganos, Dos povos originários, tudo isso. povos originários, fora os absurdos que a gente vê, por exemplo, Rica, veganos transfóbicos, veganos racistas. Então, assim, cara, que nível que a gente está chegando? Por isso que eu falo que o especismo, sim, o especismo, ele responde, o antiespecismo, ele responde ao especismo. E o antiespecismo vai falar, a luta é política, porque nós só vamos libertar os animais de toda a sua opressão lutando politicamente pelo fim do capitalismo. E isso falta. Falta, porque não, mas isso aí eu não vou falar, porque isso é muito radical. O que tem a ver o capitalismo com a libertação dos animais? É só a gente aumentar o consumo de produtos vegetais, nós vamos forçar as empresas a, 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 a libertar os animais. E o que a gente está vendo é exatamente o oposto. O faturamento dessas empresas de produção de carne, né, essas grandes empresas, o Brasil é um dos maiores líderes desse setor, ele só vem aumentando o seu faturamento ano a ano. E o que é o aumento do faturamento? É o aumento
do morticínio, é o aumento da chacina, é o aumento da matança dos animais. Nunca se matou tantos animais assim. E detalhe, nunca se teve tanta fome no mundo. Nós temos 1/3 da população mundial passando fome, enquanto uma pequena parcela comendo muito mais nutrientes do que era necessário. Então, é muito louco isso, né? Você vê agora, um exemplo simples, o preço do café no Brasil chegou às alturas. Por quê? Os caras pegam o melhor café e mandam para fora. Por quê? Então, assim, quando a gente deixa o sistema, o mercado regular, o mercado só vai regular para o lucro, não vai regular para o benefício, para o bem da comunidade. Então, a gente tem que se perguntar: é possível ser vegano e não se meter na política, ser apolítico? Minha interpretação, tenho certeza que a sua, é não. É possível ser vegano de direita? É claro que não. Você pode até se dizer vegano, mas você não passa de um fascista. Sim. Ah, mas eu sou bonzinho porque eu estou lutando, eu não como animais. Realmente, você não come animais. Como Israel se vangloria de ter no seu exército um monte de vegetarianos, de se vangloria de ser um dos países que mais apoia o vegetarianismo no mundo e faz uma chacina, promove o morticínio em Gaza, promove uma opressão que vem há 7 décadas, trucidando um povo que só luta pelo direito de lá existir. Então, assim, Incluindo matando animais. incluindo matando animais humanos e não humanos. Exato. Exatamente. Não, e destruindo o solo, destruindo tudo, destruindo. Então, assim, cara, se você é vegano e você se diz de direita, você tem 3 possibilidades para ti. Ou você é um fanático que não sabe absolutamente do que você está falando, ou você é um mau caráter, ou você simplesmente, cara, é fora da casinha, tem que tem que fazer alguma coisa com você, porque você não é vegano, você é fascista e você só está usando a causa animal para sua consciência não ficar tão horrorosa do ser escroto que você é, do lixo humano que brota na sua pessoa. E se você é apolítico, eu não quero me meter em político. Cara, você está errado. Aí eu vou ser mais fraterno para conversar com você. Você está errado, porque tudo é política. E não sou eu que estou falando. Quem está falando é a história humana. Nós somos seres gregários, seres que vivemos em comunidade. Para nós libertarmos os animais não humanos, nós temos que promover uma luta política também pela libertação da nossa espécie mas não é uma coisa ou outra, é simultaneamente, é simultaneamente. Então, mas é uma luta ética, não tem que misturar as coisas. Ética e política não se divide. A luta ética, a luta pela ética é uma luta política, pela construção coletiva, como você disse, do MST. Então é isso. Nesse momento é isso. Concordo com tudo o que você disse, claro. Não tem como ser vegano de direita. Infelizmente, já encontrei com vários nas redes sociais. Essa mesmo que eu mencionei há pouco, eu já entrei em embate com ela, porque pessoa totalmente fora da casinha. Felizmente ela sumiu das redes sociais, que bom. Mas, infelizmente, como você mesmo disse no começo desse podcast, né? A extrema-direita, o fascismo, ele está crescendo em vários lugares do mundo, né? Principalmente na Europa, na América Latina também, claro. E, infelizmente, o veganismo, a onda vegana do veganismo, nesses últimos tempos, que muitas celebridades, muitos influenciadores começaram a falar sobre o veganismo, né? E aí começou a rolar muitos produtos de origem vegetal, na verdade. Nos mercados, pararam de falar.
né? Porque não viu o veganismo como um movimento político, não viu o veganismo como algo além da dieta. E, infelizmente, estamos aí, né? Porque a galera não se politizou, a galera não se radicalizou. A galera Sim. não leu os livros que o Walter tem atrás dele, que é um livro Uhum. melhor que o outro. Um dia o Walter tem que fazer uma tour nos livros dele. Vai ser uns 15 vídeos só para mostrar os livros do Walter, a biblioteca do Walter. Infelizmente sobrou quem? Meia dúzia de gato pingado, que é a gente que tá aqui, que a gente lê. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa muito grande, li o blog da Sandra Guimarães, o Papa Capim, que ela mesma fala, ela viveu já na Palestina, ela fala sobre a Palestina, ela fala sobre o MST, ela fala sobre a reforma agrária. Então, acho, cara, a gente tem que ler, é o mínimo. Você não precisa ser acadêmico, você não precisa ter mestrado, doutorado. Você pode pegar um livro e ler, gente. Tá tudo certo, não precisa ficar só nessa de seguir influenciador, seguir o que as outras pessoas estão falando. Você pode se educar, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, entendeu? Não, não, não precisa ser acadêmico mesmo, porque acadêmico é chato pra cacete. Mas a gente pode aprender com um pouco de esforço, né? Sim, E assim, eu acho que acontece, muitas pessoas chegam ao veganismo pela bolha do liberalismo sim. e elas ficam nela, né? E aí começa a achar que, pô, o veganismo é uma coisa legal, é um hype, né? Uma coisa legal. Ah, eu sou Santa Cecília, eu sou Vila Madalena, eu sou descolado, eu vou no shopping com meus Sim, amigos e eu sou um cara legal, que eu tenho uma horta orgânica no meu quintal, eu tenho, sabe? E tipo, fica nisso e não sai dessa porra. Entendeu? Não se aprofunda. Veganismo é político, ponto. Se a gente não falar, tem que falar todo mundo. Ah, não é político. Ah, mas não é, não, é político, caralho, porque nós somos um animal, a não ser que os animais, né, por si só se representasse e falasse assim: olha, vai tomar no cu todos vocês, eu não preciso de vocês para essa luta. E nós vamos nos. E é interessante que essa luta tem que ser travada com outros povos, com outras cosmosvisões. Por exemplo, quando a gente fala de especismo, a gente tem que falar assim, porque, lógico, é um movimento que vem da Europa, é um movimento eurocêntrico, é um movimento branco, de elite, mas os povos originários nunca foram especistas, muitos deles, né? Será que a gente não tem que aprender com os povos originários, com as comunidades quilombolas? Será que a gente não tem todo um diálogo a ser feito, não no sentido colonizador? Olha, vocês estão errados, vocês vão tudo para o inferno vegano. Gente, não dá. Esse livro aqui da Carol Adams, que é para mim básico, sim, eu amo esse todo livro. esse, na apresentação dela, que é no prefácio que ela faz a 20ª edição de aniversário do livro, ela vai falando, imagine tal coisa, e ela vai fazendo toda uma série de lutas, né? Olha aqui, olha, eu tirei só essa parte que ela fala assim: imagine o dia em que as mulheres e as crianças não serem vendidas como escravas sexuais ou prostitutas ou usadas para o comércio de pornografia. Ou seja, ela faz um livro que ela linka a opressão do patriarcado com a opressão da carne, com a opressão dos animais não humanos. Aqui ela vai falar sobre racismo. Tem uma parte que ela vai falar sobre racismo. Poxa, então assim, o que é veganismo para essa galera? É só você ser um cara que não come carne, não veste roupas. Não! Porque se for só isso, os animais não vão ser libertos. É, Simples assim. exatamente. A galera não quer falar sobre política. E lembrando que tudo é política, tudo que você come é política. Inclusive, dos tópicos que a gente estava até comentando no WhatsApp antes de gravar era o acesso à comida orgânica, né? Porque infelizmente a gente não tem praticamente acesso nenhum à comida orgânica Cara, no Brasil. E aí a gente linka até com o MST, essa questão toda, né? E cara,
A gente não tem acesso à comida orgânica, cara. E justamente por isso, além da reforma agrária, além da questão de agricultura familiar, cadê os veganos apoiando a agricultura familiar, não é mesmo? Cadê os veganos apoiando o pequeno negócio vegano? Ah, não dá, né? Ô, ô, Rica, Hum, a, enquanto a gente está falando de comida orgânica, tá me dando fome. o, o capitalismo está promovendo eh, um verdadeiro genocídio alimentar. As pessoas nunca comeram tanta ultraprocessados no mundo, inclusive veganos. Mas eu Sim. estou falando, o ultraprocessado vegano é caro. Eu estou falando das pessoas que não têm o que comer, que basicamente a alimentação dessa pessoa, quando ela tem, é arroz e salsicha. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando, né, que mundo que nós vivemos, né? Vamos, enquanto veganos, lutar pela soberania alimentar, vamos, enquanto veganos, lutar por um mundo melhor, onde as pessoas tenham a opção de falar assim: olha, eu não vou colocar no prato sofrimento, Uhum. eu não vou colocar na minha, eu não vou vestir sofrimento, eu não vou, onde a ciência não esteja sequestrada pelo capitalismo e a ciência possa se desenvolver plenamente por exemplo, não fazer experiência em animais, onde o extrativismo pense um modelo econômico aonde os ecossistemas vão ser preservados, onde os povos originários não vão ser expulsos de suas terras, mortos, né, onde não vai ter é, uma produção de um produto só, destruindo a terra, por exemplo, destruindo a possibilidade, inclusive, que aquela terra abasteça toda uma comunidade, ao invés de produzir um único produto que vai exclusivamente para exportação, para alimentar animais não humanos. Sim, hoje se tem muito alimento no mundo, hoje se tem condição de se alimentar toda a humanidade com produtos vegetais de alto valor nutritivo, sem precisar, inclusive, de ultraprocessados. Né? Eu fico vendo esses veganos só falando de ultraprocessado, ultraprocessado, ultraprocessado. Hoje dá para a gente inverter. Só que assim, como você disse, nós somos poucos. Nós somos poucos que estamos falando isso. A maioria tá, ai, vamos fazer receitinha, ai, o produtinho tal, ai, que ó, o rolê da Santa Cecília, da Vila Madalena. Gente, não tem nada, e não tem problema você ir no rolê da Santa Cecília, da Vila Madalena, não tem Tudo bem. problema nada disso, não tem problema a receitinha, não tem problema o orgânico, o problema é quando a gente para só nisso, a gente fica raso igual um pires, né? Uhum. Vamos nos abastecermos. Ah, é ética, tá bom, então o que que é ética para você, minha filha? Movimento Exato. ético, tá bom. E tem uma outra coisa, né, que eu acho que é sempre bom lembrar. A forma que o brasileiro se alimenta é herança colonial, né? Colonial, Colonial, porque totalmente assim, gente, americanizado, gente, não totalmente. tinha, não tinha boi pastando no Brasil, Sim, tá? Isso sim, só para sim. vocês saberem, gente, tipo, não tinha. Esses animais, eles não viviam na natureza do Brasil, né? E a forma que o brasileiro se alimenta hoje é justamente porque a gente não tem a libertação dos animais, muito menos humanos e não humanos. E a forma que a gente se alimenta é colonial, entendeu? Então, porque como a gente não teve reforma agrária, a gente não sabe se alimentar direito, e a gente não tem acesso à alimentação melhor justamente por isso, porque é uma forma do colonizador continuar apontando e como a gente deve comer ou não. Então, assim, é muito difícil, cara. E a gente fala essas coisas, as pessoas ficam, meu Deus do céu, como assim? Pois é isso. Ô, Rica, você sabe que os Estados Unidos, que você mora aí, eles tiveram. Não lembra, as Eles, pessoas vão parar de me é, seguir. eles têm um problema seríssimo de obesidade, né? Uhum, É obesidade mórbida, as pessoas. E isso custa muito para a saúde do país. E já há algum tempo, os Estados Unidos começou a fazer campanhas de inverter essa curva. sim. Hoje, você sabe qual o país que está substituindo os Estados Unidos? É o Brasil. O número de obesos mórbidos no Brasil já está ultrapassando dos Estados Unidos. Por quê? O que acontece?
as pessoas se alimentam com uma alta quantidade de produtos industrializados e carboidrato simples, que é o que é mais barato. Então, macarrão barato, miojo, salsicha, embutidos, e isso quando tem, né? Isso, não tem? Além do que, são pessoas que nós estamos lutando aqui pelo fim da escala 6x1. A pessoa trabalha a semana inteira, ela quer chegar em. Ela tem um dia de descanso. O dia de descanso dela não vai ficar fazendo comida, ela vai comer porcaria. Então o brasileiro está se alimentando muito mal. Uhum. Então o veganismo poderia contribuir muito no debate, mas um veganismo que viesse no sentido de dizer: ó, aqui, meu irmão, não estou para te julgar, eu estou conjunto contigo, entendeu? Eu também comia carne, eu É, entendo, ninguém nasceu é, vegano. eu, eu entendo o que você está passando, vamos abrir aqui um debate, mas coletivo, não é individual. Você não é vegano, você... Cara, essa gente escrota, velho, uma gente escrota. Eu tenho muita preguiça, Rica. Ah, amigo, eu também tenho, e sinceramente, eu vejo a galera do veganismo popular indo em podcast de liberal. Da primeira vez que eu vi, eu torci o nariz, né? Eu falei, caramba, gente, vocês estão fazendo o que aí, né? O cara, ele começa o podcast mostrando os produtinhos industrializados que patrocinam ele, né? Porque, claramente, ele faz isso pela grana, claro, né? Não julgo, tá ótimo, ganha dinheiro aí, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só que fica nisso, né? Mas, assim, o que eu acho interessante é justamente a gente conquistar esses espaços, né? Porque já que essa pessoa tem bastante visualização, tem bastante engajamento, conversa com uma parcela muito grande de pessoas, justamente porque foca muito em produto, foca muito em dieta, foca muito em maromba, exercício físico, foca muito nessas coisas, acaba abrangindo mais pessoas. Então, eu acho interessante justamente essa galera do veganismo popular indo nesse podcast, né? Que eu não vou falar o nome porque vocês sabem quem é e eu também não vou ficar fazendo publi para eles. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, respondendo as perguntas que a gente recebeu também, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que ser estratégico em quem a gente vai bater ou não, e debates são interessantes, são importantes. Uns desafios, inclusive é um desafio do veganismo com a esquerda e da esquerda com o veganismo, porque a esquerda atual brasileira, o Walter é uma das pessoas que eu conheço que sempre está batendo na esquerda, porque justamente ele tem os argumentos dele, que são válidos, muito válidos, inclusive, e que a gente tem que ir para cima, né? A gente vê esse atual governo que é totalmente cara, fazendo carteirinha, assim, achei assim super importante fazer carteirinha para cão e gato, ótimo, maravilhoso, mas e o resto, gente? O primeiro ano, os primeiros meses, ai, vamos resgatar o povo Yanomami, eles estão ali morrendo intoxicados, com fome. Maravilha, mas e agora? E aí, o que vocês estão fazendo? Tipo, né? Assim, mas é o mesmo governo que agora negou a identidade social das pessoas trans, né? Então, assim, a gente está passando por muita coisa, Rica, e eu que me considero marxista, numa esquerda Uhum, radical, a gente nunca vai ser ouvido por essa esquerda com esse discurso raso. uhum, Por isso que eu acho que a gente tem que ir, sim, em tudo que é lugar, lugares que tratem a gente com respeito, e a gente vai tratar com respeito, sim. para que a gente possa dialogar. Olha, qual é o ponto? Qual é o ponto? O ponto é lógico. Agora, lugares de pessoas malucas, né? Vocês até fizeram um podcast, não sei se foi o passado, o retrasado, acho que foi o passado, não sei agora, Uhum. de meio que de retratação aí do Renato, que foi é, de alguma maneira ofendido aí bastante. Sim. Eu e ele, na verdade. Vocês dois injustiçados e tal.
sabe que esse pessoal está pior do que os liberais, né? Porque os liberais, com todos os defeitos deles, eles são, alguns, né? São respeitosos. Essa galera, elas se acham donos da verdade, são rasos igual um pires, não sabem nada de filosofia, não sabem nada de ética, né? Então, eu recomendo, leiam a Política de Aristóteles, vocês querem discutir, então vamos discutir que ética, vamos discutir de ética, então vamos ler a Ética a Nicômaco, vamos, vamos, vamos ler os principais livros que a gente pode colocar na mesa, depois eu vou até deixar alguns aqui que eu vou indicar, né, para essa galera, ler a Genealogia da Moral do Nietzsche. Então, assim, vamos ler essas coisas, já que vocês estão falando que o veganismo é um movimento ético que não tem que misturar nada. Então, vamos discutir Kant, vamos discutir. Porque, assim, não é querer ser arrogante, mas, assim, a partir do momento que você bate no peito e fala assim: vocês estão tudo errado, eu que estou certa, vocês estão sequestrando o veganismo para objetivos pessoais. Então, meu amigo, então a gente vai ter que sentar aqui, vai ter que construir argumentos. É lógico, esse pessoal não vai sentar, porque esse pessoal, eles só querem serem agressivos, eles só querem é, fazer igual aquela turma lá do 8 de janeiro fez, entrou lá e Exato. quebrou É a tudo. mesma estratégia, é a mesma estratégia. Eles usam a mesma estratégia. Tipo, e é tão baixo, é tão vil que a pessoa tira print e fica postando nos stories, assim, tipo, o dia inteiro. Pois Tipo, é, pelo amor de pois é, pois é. Deus, pelo amor de Deus. E aí, se o perfil é meu, eu tenho. Meu não, porque é da Meta, né? A Meta é dona do meu perfil, né? O meu, Pois é. lá no meu, eu tô com a minha senha ali. Mas eu tenho o direito de bloquear. Você não está me fazendo bem. Você não está debatendo comigo. Você está, tipo, praticamente me xingando, né? Me xingou várias vezes, inclusive, de doente mental, inclusive. Então, assim, eu não vou debater com uma pessoa desse jeito, nesse nível que você. Eu prefiro debater com um liberal do que com você, entendeu? Então, assim, trazendo os argumentos que a gente sempre traz aqui, com muita educação, com muito carinho. E se a pessoa não quer aceitar os meus argumentos, ou ela aceita, mas não concorda, tá tudo bem, vida que segue. Vida que segue, você não precisa, né? Exato. E o que já aconteceu, inclusive, eu postei nos meus stories falando sobre o veganismo liberal, e vi um cara dizendo assim: você constrói muito muro, não pontes, né? Tendo esse pensamento. Aí eu trouxe meu argumento de novo, falando sobre isso, sobre tudo, sobre o veganismo popular. Ah, não, mas eu concordo com o veganismo popular, mas também eu concordo com o veganismo liberal, com o Fábio Chaves e Pirira Pororó. Eu falei, tá bom, tudo bem, tá tudo certo, a gente não precisa concordar com tudo. Só precisa se respeitar, tá tudo bem. Mas vindo desse jeito, com essa estratégia de minar o que a gente faz aqui, dizendo que a Antara é isso, que a Antara é aquilo, que o Ricardo é isso, que o Ricardo é aquilo, a gente não vai aceitar, a gente vai bloquear e pronto, acabou. É assim, e eu fico pensando quem tá de fora, né? Quem tá entrando no negócio, tá falando assim, tipo, Né? fala, mano, que esse bando de maluco tá falando, né? Porque Exato. você não consegue diferenciar nada, né? Tipo, pô, um tá falando uma coisa, outro tá falando outra, outro tá falando outra. E assim, por isso que eu falo, eu, né, vou estar sempre te convidando, você aceitando seus convites, convidando o Renato, convidando todo mundo, porque pra gente debater, 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 debater para quem tiver interesse, porque também nós estamos vivendo um momento de conhecimento fast food, né? Que as pessoas acham que vendo vídeo no YouTube e meia coisa de coisa já é especialista em tudo, né? Sim. Mas as pessoas que realmente quiserem aprender vão ter documentos, vão ter debate. Eu sou uma pessoa extremamente flexível. Se me chamar, qualquer pessoa me chamar no DM, eu respondo. Até pessoas que, né? Uma dessas pessoas, uma vez lá atrás, me bloqueou, mas não sei por que me bloqueou, porque eu estava ela teve uma treta com você, depois teve uma treta com o Coelho e ficou lá me enchendo o saco. E eu me enchendo o saco, não, ela estava até respeitosa comigo e eu respondendo ela, respondendo ela, respondendo ela. E aí ela ficou muito brava e me bloqueou, entendeu? Porque eu falei assim: olha, no fundo, no fundo, os seus argumentos são os mesmos que os liberais, porque você deposita a,
a saída para a libertação humana, a saída para a libertação dos animais, na mão do mercado, na mão de uma ética pequeno-burguesa, individual. E nós não estamos falando em nenhum momento de que nós não temos que, às vezes, fazer um trabalho de conscientização, um trabalho individual, que você faz muito isso. Eu posto quase nada sobre isso. Você posta todo dia, duas. Não sei nem como você tem saúde para fazer isso. E é lógico que você está falando para pessoas, mas no fundo você sabe, porque você é uma pessoa que amadureceu politicamente, que a saída é sistêmica, que a luta é coletiva, que a luta é pela transformação social de humanos e não humanos. E aí, dentro de todas as singularidades, nós vamos estar lutando junto com as mulheres e homens trans, nós vamos estar lutando junto com os LGBTs, nós vamos estar lutando junto com os sem terra, com os sem teto, com os operários, com todos os movimentos. Nós vamos estar lutando contra o fim do genocídio em Gaza, nós vamos estar lutando pela transformação de uma outra sociedade. E essa outra sociedade, ela tem que ter como cerne o fim das classes e o fim do especismo. É só isso. Só que essa galera não consegue ligar o Lé com o Cré. Fazer o quê? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer nada. Assim, eu posso, a gente pode bloquear, né? A gente não precisa debater com essas pessoas. E elas vão continuar compartilhando nos stories, falando mal da gente. E é isso, tá tudo bem. Falem bem ou falem mal, né? E os nossos seguidores só crescem, mas assim, realmente, eu acho que é muito difícil, é triste, porque eu gostaria que essas pessoas não fossem desse jeito, não fossem para esse lado, né? E que a gente pudesse debater. Ai, não concordo com isso. Tá bom, beijo. Continua rolando a sua tela aí, tá tudo certo. Vida que segue, amanhã é um outro dia. Mas as pessoas preferem levar por esse lado, entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Absolutamente nada. Como que as pessoas te encontram? Walter. Uhum. Aí você coloca Walter, ponto, né? É o ponto e escreve o ponto. Eu amo. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, contra minha vontade, mas tô. E tô agora recentemente no YouTube. Passei quase todas as minhas lives para o YouTube. Vou fazer um trabalho muito sério esse ano aí com lives, com entrevistas, com pessoas. Tem muita coisa para fazer e é isso, né? Eu até vou indicar alguns livros, eu sei que você sempre pede, né? Eu já indiquei alguns. Indique, por favor. E o Walter tá no YouTube, vou marcar o canal dele neste vídeo. Vai estar disponível no YouTube, claro. Se inscreva no canal do Walter. Dê uma força no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que a gente consegue gravar vídeos mais longos. É uma plataforma que não é tão. Como eu posso dizer? É uma plataforma que é mais instável, né? O Instagram ele é meio difícil, ele é complicado. Agora não tanto, porque a política deles caiu muita, né? Em relação à censura, vamos dizer assim, né? Que antigamente você colocava qualquer coisinha, eles te bloqueiam, né? Agora não, agora você pode praticamente falar qualquer coisa ali, eles inclusive estão sendo racista com várias pessoas, homofóbico comigo, então assim, tá liberado o negócio ali, né? Mas eu acho que o YouTube ainda dá para ser um lugar mais construtivo. Eu acho que dá para debater mais no YouTube do que no Instagram. Mas indique seus livros, amigo. Assim, é para essa galera mesmo. Eu tô falando para essa galera do veganismo fanático, veganismo que eu não chamo nem de veganismo. Então vamos estudar, quando a gente falar de ética, colocar a ética a moral como algo histórico, no tempo, né? Então eu pego esse livro aqui, que é As Fontes do Self, é um livro fantástico, fala a construção da identidade moderna, que vai falar sobre a topografia da moral, é um livro fantástico. Eu já citei aqui a Política do Aristóteles, eu cito a Ética Eudemo e a Ética Nicômaco do Aristóteles também. Já deixo de lambuja, leiam a República, porque é fundamental, do Platão, a Genealogia da Moral, e leiam, por favor, a Política Sexual da Carne, que é o desses todos que eu falei, o único livro vegano mesmo é esse. Mas assim, a gente não tem como entender uma coisa sem não entender outra. Então, essa galera precisa
de estudar. Nós todos precisamos de estudar o tempo todo. A gente está aprendendo sempre, né, amigo? Né? Assim, E que bom seria se nós tivéssemos a delicadeza de aprender coletivamente, aprender uns com os outros, não destruindo, não destratando, não, né? Essa galera não quer, essa galera quer é um embate baixo, um embate que eu nem participo, você sei que não participa também, mas muitas vezes vocês são envolvidos aí em coisas que eu também sou envolvido, mas não sei, eu acho que eu tenho dado sorte aí, eu estou sendo mais atacado pelos fascistas não veganos do que pelos fascistas veganos ultimamente, mas são momentos, né? Já fui muito atacado também pelos fascistas veganos. exato, amigo. E assim, a gente tá quietinho, né? A gente tá fazendo nosso rolê, a gente não quer confusão, a gente tá tranquilo. É claro que eu acho que a gente deveria, inclusive, chamar mais gente, né? Por exemplo, a Sandra, eu acho que ela agregaria muito. Inclusive, ela já aceitou participar desse podcast. A Sandra Guimarães, acho que a gente poderia chamar mais gente também. Tem o Rafael, que ele é do pessoal de Pernambuco, ele é vegano também, ele disse que quer participar, então a gente pode dar uma oxigenada aqui, trazer mais gente que seja vegana e que seja de esquerda, da extrema esquerda, que seja radicalizada, para a gente construir pontes, né? Porque disseram que eu construo muros, aqueles, né? Eu acho que é interessante a gente dar essa oxigenada. Seria um prazer Eu vir que- falar com você. Não existe veganismo apolítico e não existe veganismo de direita. Não, Sigamos, meu amigo. Tamo sigamos. junto. Beijo, tchau.